Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, considere se inscrever. Você também pode apoiar nosso canal tornando-se membro do YouTube, patrono ou fazendo uma pequena doação pelo link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Lawrence Wilkerson. O Coronel Wilkerson é um coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos e ex-chefe de gabinete do secretário de Estado norte-americano Colin Powell. Coronel Wilkerson, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Obrigado por me receberem. É sempre bom falar com mais de um bilhão de pessoas. Obrigado. Temos muita audiência tanto dentro quanto fora da Índia. Então, sim, ainda é mais de 1 bilhão. Enfim, eu queria começar perguntando a você sobre suas reflexões a respeito da importância do recente assassinato do Dr. Ali Larijani, líder do Irã, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e também de Ghulam Raza Soleimani, comandante da Basij. Claro, a grande mídia tem apresentado isso como se fosse uma vitória profunda para Israel, como se tivesse inclinado a guerra de forma decisiva para um dos lados. O Irã, por sua vez, afirma que foi uma grande perda. Ainda assim, as grandes tendências da guerra permaneceriam inalteradas. Se você pudesse explicar aos nossos espectadores a importância desses assassinatos. Eu não tenho uma noção real da importância disso, em termos de estar imerso na cultura ou na liderança iraniana, mas posso oferecer algumas reflexões gerais, e acredito que sejam reflexões muito importantes. Primeiro, Bibi Netanyahu em particular, mas Israel de modo geral, parece acreditar que assassinar pessoas, especialmente aquelas em destaque, nas manchetes ou líderes de alguma forma, é algo bom. Minha experiência ao longo de mais de 50 anos, 31 deles nas Forças Armadas dos Assassinatos, é que assassinar pessoas, antes de tudo, é um crime de guerra. E além disso, muitas vezes resulta em algo pior do que o que se tinha antes, em vez de algo melhor. Um exemplo que eu poderia elaborar até a exaustão é Hassan Nasrallah, que era tanto um político quanto um líder de um grupo terrorista. E eu nem chamo o Hezbollah de grupo terrorista, porque eles estão lutando contra pessoas contra as quais têm todo motivo e direito de lutar. Esse é o primeiro ponto que eu destacaria. O segundo ponto é que nós fizemos a mesma coisa, aprendendo com Israel. E isso se mostrou, na melhor das hipóteses, um consolo para um presidente e, na pior, e na maioria dos casos, um desastre. Exemplo, quando eliminamos Bin Laden, adivinha quem assumiu o controle da Al-Qaeda? Uma das pessoas mais sanguinárias, o número 2, Zawahiri. E se ele tivesse persistido nisso, acho que sua sede de sangue acabou encurtando seu tempo. Mas não há dúvida na minha mente de que ele teria sido muito pior do que Bin Laden, que afinal tinha um certo lado positivo, por assim dizer, em termos de seu pensamento etéreo, de sua filosofia e coisas do tipo. Não estou tentando justificar o que Khalid Sheikh Mohammed, Zawahiri e Bin Laden fizeram em 11 de setembro, mas consigo entender, enquanto Zawahiri era um egípcio que simplesmente estava com raiva do mundo e queria matar pessoas. Não foi uma boa decisão torná-lo líder da Al-Qaeda. Agora, pode-se dizer que os Estados Unidos não tinham escolha. Eles finalmente haviam localizado Bin Laden e precisavam eliminá-lo, mesmo que eles estivessem em Abbottabad, no Paquistão, e assim por diante. Eu nem tenho certeza se fizemos a coisa certa ao não transformá-lo em mártir, ao jogar seu corpo no mar, se é que foi isso mesmo que fizemos. Não tenho nenhuma prova de que realmente pegamos Bin Laden e nos livramos dele. Suspeito que sim, mas não tenho nenhuma prova disso. Nenhuma prova jamais foi apresentada. Então, tudo isso para dizer que assassinar pessoas pode até fazer você se sentir bem, como acontece com o Bibi, e pode te dar algo para mostrar ao seu eleitorado, porque os israelenses parecem gostar disso também. Mas não acho que seja uma atitude muito inteligente.
E então, o terceiro motivo é que as pessoas que eles assassinaram não eram realmente importantes. Na minha visão de quem é importante agora na Guarda Revolucionária Islâmica, no complexo de segurança em geral e no Irã em particular, eles não eram tão importantes assim, especialmente Larijani, porque ele estava meio que se tornando uma persona não grata, até mesmo no Irã. Então tudo isso é só para dizer que eu acho isso estúpido. Acho que é uma prática idiota. Se você os atinge no curso de uma guerra, ou seja, eles morrem porque estão defendendo seu país ou acabam sob uma bomba ou algo assim, isso é diferente. Mas ir atrás deles, assassiná-los e fazer disso um modus operandi do seu exército, francamente, é revoltante e covarde. Esses também são crimes de guerra. Sim. Eu queria te perguntar sobre a renúncia do chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, em protesto contra a guerra. Quão significativa é essa decisão para a dinâmica interna dos Estados Unidos e o que ela reflete ou nos diz sobre a administração atual? Acho que isso diz muita coisa. Não estou aqui para defender o Kent. Quero dizer, se você olhar para a carreira anterior dele, ele é um indivíduo repreensível, na minha opinião. Algumas das coisas que ele disse e fez, tanto dentro quanto fora do exército. Então não estou defendendo-o de forma alguma, mas adoro o fato, saboreio o fato, de que ele aparentemente teve uma epifania, essencialmente motivada pelo fato de que Trump enlouqueceu, ficou insano, e digo isso seriamente. Não acho que o presidente esteja mais em plena posse de suas faculdades mentais, se é que algum dia esteve, mas certamente não acho que esteja agora. Então, Kent acertou uma flecha no coração de Trump em relação aos seus seguidores, assim como o assassinato de Charlie Kirk fez. Porque há muitas pessoas no MAGA com quem ainda converso, e elas estão muito convencidas de que Israel esteve por trás do assassinato de Charlie Kirk. E suspeito que essa seja uma suposição válida da parte delas. Se foi direto ou indireto, ainda está por ser determinado, se é que algum dia será, como o assassinato de JFK, por exemplo, no qual acredito que Israel esteve envolvido. Provavelmente nunca saberemos a verdadeira resposta, mas isso está criando rachaduras na carapaça que é o MAGA. E qualquer coisa que crie rachaduras ali, na minha visão, é positiva. A renúncia de Kent, e especialmente a forma como ele redigiu sua carta, fez isso. Um parágrafo que realmente me tocou, porque acabei de perder minha esposa de 55 anos, e sei o quanto isso me abalou. Não foi o penúltimo, mas o antepenúltimo, acho. Ele realmente mencionou sua esposa e como ela havia morrido, e eu consigo compreender isso. Esse é um elemento de humanidade que eu não esperava dele. Isso também reflete um tipo de visão dele tinha. Muito mesmo. Sim, sim. Espero que isso se espalhe. Eu estava esperando, estava até rezando, que Tulsi Gabbard mergulhasse nessa divisão e a ampliasse ainda mais, mesmo que isso custasse o emprego dela. Ela acabou de dar uma entrevista recentemente divulgada que me deixa enojado. Isso me deixa mal porque eu ensino o que ela estava falando. O que ela disse na declaração que foi noticiada pela imprensa, e eu suspeito que seja preciso, foi basicamente que Donald Trump foi eleito pelo povo americano. Portanto, ele tem o direito, e a implicação é forte de que ele tem o direito, ou seja, Donald J. Trump, de tomar decisões de guerra, sejam elas certas, erradas, indiferentes ou o que for. Isso não é verdade. Tulsi não estudou a Lei de Segurança Nacional de 1947 como eu estudei, até ficar enjoado disso. Ela não estudou as razões para aquele ato. Ela não estudou o que aconteceu com aquele ato desde então. A razão pela qual o Congresso aprovou a Lei de Segurança Nacional de 1947, a principal razão. Havia outras razões secundárias, mas a principal foi Franklin Delano Roosevelt. 4 anos. 4 anos.
4 anos. E possivelmente mais 4 anos. Eles até emendaram a Constituição para lidar com isso, mas estavam muito preocupados com o modo como ele havia desconsiderado conselhos e orientações e tomado decisões quase sozinho. Ele chegou a afastar o secretário de Estado disso. Quero dizer, ele nunca... Veja todas as fotos das conferências de guerra. O secretário de Estado nunca está lá. O secretário de Estado com o mandato mais longo, eu acho, na história do cargo. Mas ele nunca está lá. Marshall está lá de uniforme. Churchill frequentemente estava lá de uniforme porque era americano. Ah, não era? Pense nisso por um minuto. Então eles ficaram realmente alarmados com a consolidação do poder de tomada de decisão presidencial por parte de FDR, especialmente em questões de guerra, em seu coração, em sua mente, em sua alma, sem consultar ninguém. Foi por isso que eles redigiram a lei. O principal motivo pelo qual redigiram a lei, estatutariamente, ou seja, por força de lei, especifica como as decisões de segurança nacional devem ser tomadas. Certo, Tulsi, Trump ignorou completamente essa lei. Ele não a usa para tomar decisões. Trump é uma reversão a FDR, mas sem a inteligência. Ele está tomando as decisões sozinho. Às vezes ele conversa com Hegseth, às vezes ele conversa com Rubio, às vezes ele conversa com Scott Bessent, mas não com muita frequência. Às vezes ele aceita conselhos, às vezes não. Mas isso também não acontece com frequência. E vou te dizer uma coisa. Ele não usa, e todos agora sabem disso, o processo legal estabelecido. Então ele está violando a lei, tecnicamente falando, e também, eu diria, nacionalmente falando, legalmente, no sentido de que o Congresso aprovou a lei toda vez que ele toma uma decisão. Ele está tomando decisões na área de segurança nacional completamente contra a lei, e está tomando decisões de guerra em conflitos de escolha como o do Irã, por conta própria. Não que ele não tenha uma equipe de apoiadores como Cage, Seth e Rubio, e talvez outros, mas ele não está usando o sistema legal. Portanto, está violando a lei. A primeira coisa que eu levantaria quando o Congresso empichasse, o que inevitavelmente acontecerá, é essa questão. Você violou a lei de 1947 e todas as suas emendas, que têm força de lei. É o ato deste órgão que define como as decisões sobre guerra devem ser tomadas. E estamos o impeachando por isso. Podem haver outros motivos também. Mas Tulsi Gabbard está totalmente errada em sua defesa de Donald Trump. E ainda mais patético, ao ler essa defesa, percebe-se que ela está tentando manter o emprego, mesmo sabendo que essa guerra é errada. Ela está tentando manter o emprego. Então, na minha opinião, ela é uma pessoa desprezível agora. O impeachment, pelo que entendo, dependeria dos congressistas do Partido Republicano e provavelmente também dos resultados das eleições, mas em última instância, de quantos dentro do Partido Republicano votarem. Porque há um grande grupo entre eles que se entregou completamente à bajulação, acreditando que tudo o que Donald Trump faz está certo. Então eu queria te perguntar sobre o partido, assim como sobre aqueles dentro do movimento MAGA com quem você conversa ou já conversou, porque parece haver uma grande divisão também aí. Aparentemente, há segmentos de pessoas dentro do MAGA para quem Trump é o começo, meio e fim de tudo. E parece haver alguns que ainda questionam o Império dos Estados Unidos, as guerras desnecessárias e assim por diante. Então, se você pudesse explicar um pouco sobre sua experiência conversando com pessoas do lado MAGA. Acho que há várias cisões se desenvolvendo. A mais proeminente há alguns meses, é claro, foi o assassinato de Charlie Kirk. Agora, não estou defendendo Charlie Kirk, porque se você voltar e olhar para algumas de suas falas e algumas de suas reuniões, ele também era bem agressivo. Eu não o chamaria de supremacista branco, mas ele chegou muito perto disso em muitos aspectos. Ele se tornou um pouco mais moderado quando começou a questionar Israel e a relação que os Estados Unidos mantinham com Israel. Mas deixando isso de lado por um momento, o assassinato dele
e a forma como isso está conectado na mente de muitos, ainda me parece ser a maior questão que os separa de Trump. Ele estava tentando fazer as pessoas perceberem que a associação com Israel era próxima demais, que estava sendo prejudicial. Acho que foi por isso que o assassinaram, independentemente de os israelenses estarem envolvidos ou não. E eu, pessoalmente, acho que estavam. Foi aí que tudo começou. Mas agora outras questões entraram em jogo. Uma delas é financeira, física, por assim dizer. Eles estão observando o dinheiro que está sendo gasto, e o dinheiro que está sendo gasto em coisas que até eles conseguem ver que não têm impacto em suas vidas, ou que são até negativas para elas. E uma das coisas que mais pesa nesse sentido, e que acho que está causando muito mais dano, é o preço da gasolina nas bombas neste momento. Porque eu tirei uma foto de uma bomba de gasolina em Los Angeles que marcava 8,97 ou algo assim por galão. Claro, boa parte disso são os impostos e taxas da Califórnia, mas o preço está subindo em todo o país. Eu me lembro do embargo do petróleo árabe, ficar na fila de um posto de gasolina, um posto de serviço com 40 ou 50 carros, e então finalmente chegar às bombas e descobrir que todo o combustível tinha acabado. Era preciso ficar ali esperando um caminhão chegar e trazer mais combustível. Vamos passar por isso de novo neste país se esta guerra continuar e o Irã for razoavelmente bem-sucedido. Ontem, vi que a Rússia está, e isso vem de um grupo internacional de petróleo, com o qual eu me consulto toda semana, ganhando cerca de 150 milhões de dólares por dia neste momento, além do que já estaria ganhando apenas por causa do aumento que ocorreu desde que essa espécie de guerra começou. Outro motivo pelo qual acho que o MAGA está enfrentando dificuldades é a própria guerra, porque muitos deles, aqueles com quem ainda converso ou que ainda falam comigo, estão no Partido Republicano e votam dessa forma. Eles dizem isso não faz sentido algum e dizem foi só Israel que fez isso. E isso remete também a Kirk. Isso é Israel. Trump caiu numa armadilha. Netanyahu o pegou nessa armadilha. Eles têm versões diferentes disso, mas basicamente acham que Israel nos arrastou para essa guerra, que Trump estava relutante. E também há as pessoas que não acham que Trump estava relutante, que voltam e citam suas declarações anteriores sobre o Oriente Médio em particular e não gostam do fato de ele ter dito qualquer coisa. Essas são guerras loucas, estúpidas, idiotas, referindo-se ao Irã, Líbia, Síria, Afeganistão e vários outros lugares. E agora ele está fazendo isso. Ele não apenas está fazendo em uma escala maior do que qualquer outro. Ele pode ter todo o aparato militar americano comprometido com isso antes que tudo acabe. E como alguém me disse ontem, ele parece não se importar. Ele não parece se importar com o fato de que pode estar enviando todo o establishment antes que tudo acabe. Não sei se você está ciente disso, mas o Ford, nosso grande porta-aviões que vem enfrentando problemas, passou mais tempo no mar do que qualquer outro porta-aviões desde o Vietnã. E mais do que isso, pelo que entendo. O Ford deixou o Mediterrâneo sem voltar ao porto, nem nada para os jovens homens e mulheres a bordo, descendo pelo Suez e pelo Mar Vermelho. E agora, ele não está fazendo progresso porque houve um incêndio. Tenho certeza de que já apagaram o fogo e que ele voltou a navegar, mas a especulação é de que o incêndio provavelmente foi causado pela tripulação. Porque a tripulação aparentemente lhe causou grandes problemas quando ela chegou ao Mediterrâneo, entupindo o sistema de esgoto, ela teve que atracar para que pudessem esvaziá-lo e as pessoas pudessem usar os banheiros. Não dá para inventar uma coisa dessas. Então, se for a tripulação de novo, se a tripulação estiver tão irritada assim, o Ford não vai conseguir chegar a lugar nenhum com sucesso. Porque há, veja bem, cerca de 5.000 homens e mulheres naquele navio,
E aparentemente muitos deles estão profundamente desgostosos, irritados e frustrados com esse longo período no mar. Então há todo tipo de coisa assim chegando bem aos americanos. Eles não gostam disso. Basicamente, eles apoiam as tropas. Eles adoram Lee Greenwood, você sabe, têm orgulho de ser americano, todas essas coisas. E eles estão de fato perturbados, e deveriam estar. Então há muitas coisas afetando o MAGA neste momento, em seu núcleo mais profundo. Agora, as pessoas que se aglomeram em torno do ICE, as pessoas que matam gente em Minnesota, por exemplo, a cúpula do ICE, especialmente a liderança e o nível logo abaixo dela, são tiranos sedentos de sangue. E eles se certificaram de contratar esse tipo de gente para fazer isso. São as mesmas pessoas que contrataram, por exemplo, para serem o elemento de segurança da Fundação Humanitária de Gaza. Em Gaza, eles ajudavam as FDI a matar gazenses que estavam com fome, com sede, e apenas queriam comer ou beber. É assim que essas pessoas são brutais. Eles colocaram até um membro de gangue de motociclistas no comando do elemento de segurança do nosso noroeste do Pacífico. Alguém que foi fotografado usando moletons e equipamentos em sua motocicleta com a frase "Morte a todos os muçulmanos". Colocaram esse cara no comando disso. Então esse é o seu componente do Y. Não todos, é claro, mas essa é a linha de frente do componente do Y. E eles são os camisas pardas da administração Trump, principalmente de Stephen Miller. Eles são os camisas pardas do Reinhard Heydrich da administração Trump, Stephen Miller. E eu falo sério. Ele é a reencarnação de Reinhard Heydrich. Você sabe, Heydrich, do plano da solução final, o homem da morte de Hitler. É isso que Stephen Miller é. Isso também está desmoronando até certo ponto. That's falling apart to a certain extent too. So I expect if we approach the midterms. Então, eu espero que quando nos aproximarmos das eleições de meio de mandato e elas realmente acontecerem, e nada tremendamente nefasto for feito pelos republicanos, eles vão perder de forma dramática. E quando isso acontecer, veremos o Congresso adotar um novo tom e uma nova postura. Vai deixar de ser covarde. Vai ter uma presença republicana significativa. Pense em Thomas Massie multiplicado. E vai contar com pessoas como Mike Lee, de Utah, por exemplo. Se ele conseguir se manter, que são muito bem instruídas sobre os poderes de guerra e sobre guerra em geral no que diz respeito à Constituição, e que vão se posicionar novamente, eu acho. Na verdade, Mike Lee já está se posicionando um pouco agora no Senado e sendo reconhecido por isso. Então, os republicanos vão ser essencialmente expulsos de cabeça dos dois lados do Congresso. Ainda não se sabe qual será o tamanho da maioria dos democratas, nem quão eficaz ela será com tantas pessoas novas. Também ainda não se sabe se essa tendência de republicanos e democratas deixarem o Congresso por estarem desgostosos vai continuar. Já houve dezenas de pessoas dizendo literalmente, estou fora, estou indo embora. Alguns deles com mandatos relativamente longos, mas a maioria jovens, a maioria com 1 ou 2 mandatos, e saindo porque ficaram decepcionados com o que encontraram ao chegar a Washington. Tudo isso vai chegar a um ponto crítico durante e em torno das eleições de meio de mandato. E acho que até lá, esta guerra terá convencido muito mais apoiadores do MAGA de que sua confiança e fé em Donald Trump estão profundamente equivocadas. E esses problemas ou questões políticas não são os únicos. Quero dizer, os Estados Unidos também estão enfrentando enormes problemas econômicos e militares ao conduzir essas guerras. Isso é algo em que tenho pensado. Faremos um programa completo online, no dia 22, com John Bellamy Foster, editor da Monthly Review, e o professor Prabhat Patnaik, sobre essa questão muito importante do keynesianismo militar, que é o fato de que no passado, a máquina de guerra dos Estados Unidos, sempre que participava de guerras, é claro que havia problemas, mas em termos de criação de empregos, costumava combater a estagnação e o crescimento econômico mais lento. Eles começaram com a Segunda Guerra Mundial, e isso continuou.
Claro, houve momentos durante o governo de Lyndon Johnson e outros em que enfrentavam déficits fiscais crescentes e assim por diante, com os gastos domésticos. E também no final dos anos 60, houve uma drenagem das reservas estrangeiras e coisas do tipo. Mas, no geral, a máquina de guerra foi usada de forma eficaz para gerar pleno emprego, ou pelo menos caminhar nessa direção. Agora estamos vendo algo exatamente oposto. Há uma situação inflacionária por causa da guerra, como você mencionou, as bombas. Mas isso não se limita apenas a elas. Estamos vendo escassez de fertilizantes nos Estados Unidos e em outros lugares. E estas são épocas em que os agricultores estão plantando soja e milho. A agricultura norte-americana tem estado sob pressão há muito tempo, graças às tarifas de Trump, e a situação piorou ainda mais. Tudo isso para dizer que a análise típica do keynesianismo militar já não se aplica mais. Se houver mais desemprego, mais inflação e mais contração, isso vai se tornar um grande problema. E, no lado militar, talvez você possa explicar um pouco mais aos nossos espectadores. A situação não é tão promissora quanto está sendo retratada pela grande mídia. Estão gastando bilhões de dólares para interceptar drones Shahed muito baratos e outros. Então, se puder, conte-nos um pouco sobre o lado militar à medida que esta guerra continua. Deixa-me começar se você tem esse tempo. Vou tentar ser breve. Sim, é claro. Com uma visão mais ampla, deixe-me chegar a esse ponto. Há um argumento que eu poderia fazer, e acredito que é um argumento muito forte, sobre o que estamos fazendo no Levante em geral, mas especificamente agora com o Irã. Está relacionado ao nosso medo profundo e intenso do que está acontecendo nas categorias que você acabou de mencionar, mas impulsionado pela China. Como já disse muitas vezes antes, esse movimento inexorável de poder, em todos os seus elementos, do Ocidente para o Oriente, nos atingiu. E nossa abordagem em relação a isso não é acomodá-lo, o que deveria ser nossa postura, e trabalhar com ele, ainda permanecendo uma potência pura, por assim dizer. Nossa abordagem é detê-lo. Vemos, pelo menos no presente, a iniciativa do Cinturão e Rota do Sul, que passa de forma proeminente pelo Irã como ponto de partida. E é por isso que estamos fazendo isso. Isso não tem nada a ver com o Bibi, nem mesmo com a Rússia. É algo secundário, secundariamente ligado à Rússia. Mas o grande urso na tenda é a China. E é isso que estamos tentando deter. Escolhemos esta região para fazer isso. Falhamos, por assim dizer, na Europa Central com a Ucrânia, que também fazia parte dessa filosofia ou dessa estratégia, se preferir. Falhamos feio ali. Tudo o que temos agora é uma situação paralisada. Uma situação que a Rússia, agora parceira da China, provavelmente vai explorar em nosso prejuízo e não em nosso benefício. Então tivemos um fracasso ali até certo ponto. Voltaremos a isso. Mas, quero dizer, não eu, mas nós, os Estados Unidos, o Império, voltaremos à Europa porque precisamos. Mas neste momento estamos focados na iniciativa do Cinturão e Rota do Sul e na China, o poder por trás dela. Além disso, fracasso rigor que existe tecnologia. Sim. E se você faz esse argumento e entende o que Xi Jinping acabou de fazer ao declarar que agora vai estabelecer, ele tem os sistemas número 1 em economia, tecnologia e forças armadas, ele agora vai se expandir e criar o sistema financeiro global número 1, o único grande sistema mundial baseado no renminbi. Ele disse isso. Ele disse que vai fazer isso. Esse é um sinal que não podemos ignorar e o governo atual provavelmente entende isso. Pelo menos de forma instintiva, e Scott Bessent entende isso. Então esse também é um componente da questão. Estamos tentando colocar algum tipo de freio nisso, mas o que realmente fizemos, eu acho, foi adicionar um acelerante, um catalisador, porque... E agora estou chegando à essência da sua pergunta sobre o aspecto militar. Nós não temos um instrumento militar para fazer isso.
Estamos tentando fazer isso com o exército e não conseguimos. Não temos nada parecido com o exército que tínhamos na Primeira Guerra do Iraque. Esse é o primeiro ponto que eu destacaria. Nada parecido com aquele exército. A única coisa que o exército atual tem, e que aquele não tinha, é uma quantidade enorme de munições guiadas por precisão e tecnologia associada. Coisas como THAAD, Patriot 1 e Patriot 2. Mas o Irã está provando rapidamente que elas não são tão boas assim, afinal. Na verdade, os danos que eles causaram aos nossos sistemas sofisticados, até para mim, e eu já sabia que eles não eram tão avançados quanto afirmávamos, estão me forçando a reavaliar todo o processo de avaliação da nossa capacidade militar. Não é nada parecido com o que tínhamos antes. E eu acho que eles estão operando, tanto os militares quanto o secretário de guerra, e o complexo ao redor deles, incluindo a RTX, a Lockheed, a Grumman, a Boeing e todo o resto dos mercadores da guerra, com base na ideia de que sim, mas não estão. E isso é extremamente perigoso, ter tanto a sua base industrial de defesa, quanto sua liderança, acreditando que são 5, 6, não sei que número colocar, vezes mais poderosos do que realmente são. E o Irã vai provar isso. Como o Haaretz colocou em uma manchete secundária, o único jornal em Israel que ainda leio, porque é o único que não é totalmente controlado por Bibi Netanyahu ou seus amigos, a manchete dizia: para vencer, tudo o que o Irã precisa é não perder. Para vencer, os Estados Unidos e Israel precisam de uma vitória espetacular. Pois é, está exatamente certo. Eles não vão conseguir aquela vitória espetacular. E um dos motivos pelos quais não vão é justamente o que você estava perguntando, porque nossas forças armadas não são capazes de produzir esse tipo de vitória. Na verdade, não tenho certeza se qualquer exército seria. Não se os iranianos permanecerem firmes e mantiverem sua posição, por assim dizer. Provavelmente seriam necessários 2,5 milhões, talvez 3 milhões de homens e mulheres. Seria preciso uma década apenas para colocar esses homens e mulheres em ação dentro do Irã, em cada canto do país, em cada caverna, em cada montanha, no Dasht e-Kavir, por exemplo, nos lugares onde Alexandre o Grande esteve e quase morreu. O momento em que ele mais chegou perto da morte, além da própria morte, foi ao longo do Golfo Pérsico, quando Parmenion não conseguiu levar suprimentos até ele e ele ficou em apuros. Ele quase morreu. Então você está olhando para uma derrota potencialmente profunda. Mesmo que conseguisse reunir tantas pessoas, colocá-las no Irã e mantê-las lá por, digamos, uma década, e conseguisse derrotar completamente o país, da mesma forma que, por exemplo, 12 milhões de homens e mulheres, ou uma boa parte deles, junto com os soviéticos, que sofreram 20 milhões de baixas, derrotaram a Alemanha nazista, ou da forma como nós e os britânicos derrotamos o Japão imperial, essa seria a única maneira de derrotar o Irã de um modo que lhe desse o tipo de vitória espetacular que o Haaretz disse que você precisaria. E será que realmente seria tão espetacular, com todas as baixas que viriam junto, o dinheiro sendo gasto? Não, não seria. Então, na verdade, estou me contradizendo. Nem mesmo com esse número seria possível. Deixe-me explicar por que não podemos fazer isso. Nós nem sequer conseguimos realizar um alistamento agora. Não podemos conduzir um processo de conscrição neste momento. Nosso sistema de serviço seletivo está quebrado. Talvez 100 milhões de dólares para consertá-lo. Isso é troco para o Trump. Ele poderia tirar isso da própria conta bancária. Mas é dinheiro que precisa ser gasto e um processo que precisa ser seguido para que o sistema seja reativado. Depois disso, seriam mais 6 meses para implementar a conscrição. E enquanto tudo isso acontece, durante o ano em que tudo isso está sendo feito, a guerra continua e ainda não temos as pessoas necessárias para ela. E os jovens de 18 a 24 anos já foram alertados de que serão convocados. Suspeito que 1/3 ou mais deles vá embora, para outro lugar, México, Canadá, seja o que for, da mesma forma que cerca de 30%, pelo que me disseram, dos reservistas convocados em Israel para esta guerra no Líbano não compareceram.
reserves for this war on Lebanon didn't show up. They're absent without leave. They left. They're hiding. Eles estão ausentes sem autorização. Eles foram embora. Estão se escondendo, ou dentro de Israel, ou já deixaram Israel. Então você tem uma tarefa impossível ao tentar travar essa guerra contra o Irã, mesmo que seu objetivo estratégico seja válido. Seu interesse está na China, não no Irã. E, em segundo lugar, na Rússia, não no Irã. O Irã é apenas um instrumento que você precisa enfrentar para ferir a China tão profundamente naquela iniciativa do Cinturão e Rota do Sul que ela recue. E a própria Rússia deixa de ser uma potência que desce do Cáucaso e se soma a esse peso. Você interrompeu essa rota, que iria subir pelo Golfo Pérsico até a Rússia, e seria o complemento das outras 3 que estão ao norte, o Norte Central, a Ferrovia Transiberiana, e então esta. Tudo isso é para dizer que a mudança de poder em curso é inexorável. O peso da história está sobre ela, o peso da China está sobre ela, e sinto muito. O peso dela agora é maior que o nosso em todos os elementos centrais de poder, exceto nas finanças. E está prestes a alcançar esse ponto. E, portanto, vocês vão fracassar. Vocês vão fracassar, mas eu entendo o motivo. O grande jogo está em andamento novamente, e estamos fazendo esse tipo de coisa. E nem por um momento acredito que Donald Trump entenda isso. Mas há pessoas por trás dele, financiadores da guerra, como eu chamo, os Rothschilds da era atual, os Médicis da era atual. Eles estão lá, veem o que está acontecendo e querem que essa seja a resposta deles. Eles todos vão abandonar o barco, é claro, quando ficar óbvio que a China vai vencer isso. A China e a Rússia juntas, e talvez a Índia também, quando Modi, ou quem quer que o substitua, acordar e entender de que lado o pão está sendo passado com manteiga, porque definitivamente não é do nosso lado, é do lado da China. E por mais que a Índia não consiga lidar com a China por causa de suas próprias disputas, ela vai acabar ficando de lado. Não digo que eles vão desaparecer, mas vão perder relevância nas considerações estratégicas, assim que ficar claro para todos o quão dominante 60% da população mundial, mesmo sem a Índia, vai ser nessa disputa. E com a Índia, é claro, isso se torna uma esmagadora maioria da população mundial e coloca o hemisfério ocidental, sem o Brasil e sem o Canadá talvez, e talvez 1 ou 2 países da América do Sul, completamente na sombra, por assim dizer, do poder. É para lá que estamos indo, e essas pessoas estão tentando impedir isso. Portanto, trata-se de uma enorme conflagração. É uma grande competição que agora se transformou em guerra em vários teatros, podendo se tornar uma guerra muito maior por causa dos elementos que acabei de mencionar, e pela percepção em última instância de Pequim de que esta pode ser uma guerra de vida ou morte, caso o Império decida usar seu arsenal nuclear. O que, como você provavelmente sabe por entrevistas anteriores, estou absolutamente convencido de que faremos. Começaremos essa guerra no Sudoeste Asiático? Talvez. O Bibi será o líder, talvez. E esqueça uma única arma nuclear. Uma única arma nuclear de Israel contra o Irã não vai fazer nada além de deixá-los ainda mais irritados. Essa não é uma forma poderosa de influenciar essa guerra. Uma forma poderosa de influenciá-la seria usar 15, 16 ou mais. E tenho certeza de que Netanyahu é inteligente o bastante para entender isso. Se eu fosse o Irã, provavelmente já teria atacado Dimona. Não sei se isso adiantaria agora, porque imagino que Israel já tenha dispersado suas armas nucleares de forma significativa, especialmente em seus submarinos, que têm a capacidade de lançar essas armas. Acho que eles precisam emergir. Não creio que seja um lançamento subterrâneo ou subaquático, como o de nossos Trident ou dos mísseis complementares soviéticos. Acho que tem que ser lançado de um submarino de superfície. Não sei ao certo, mas acho que sim. Isso significa que são muito precisos, pelo que me disseram. Provavelmente são equivalentes ao nosso Tomahawk com uma ogiva nuclear ou até mais.
Então é provavelmente isso que eles usariam. E não acho que vão disparar apenas um, acho que vão disparar vários. Eles vão mirar em alvos muito estratégicos, observando os danos causados e a radioatividade gerada, não apenas no alvo em si, mas também nas pessoas ao redor, e de modo geral na imagem que isso transmite sobre a situação desesperadora do Irã. É isso que Israel fará, e é isso que realmente me preocupa. Quero dizer, nenhum militar dispararia uma única arma. No military person would shoot a single weapon. Now, Bibi is as much. Agora, Bibi está tão envolvido com o uniforme militar quanto qualquer um dos profissionais de verdade. Então acho que ele entende isso. E você vai fundir a liderança militar com a liderança civil. Em Israel, isso já está fundido de qualquer forma. É assim que eles operam. Eles não funcionam como nós. Não há um civil no comando e os militares abaixo. Em Israel é tudo integrado. Ele realmente se torna o príncipe, como disse Clausewitz. Ele realmente se torna Napoleão. E isso tem sido verdade para Israel desde 1948. Então ele está fundido com essas pessoas do meio militar em termos de mentalidade. Estou realmente preocupado com isso. As pessoas acham que talvez eu esteja louco, mas estou realmente preocupado. Não será uma única arma nuclear, serão várias armas nucleares. E aí estaremos em plena corrida. Sim, e acho que não é algo inimaginável, dada a análise que você vem fazendo e que nós temos feito. Os Estados Unidos e Israel querem uma vitória rápida, porque sabem que não podem sustentá-la por muito tempo. Simplesmente não podem. Haveria um enorme incentivo, e considerando todas essas vulnerabilidades do lado dos Estados, domésticas, políticas, econômicas, militares, Israel sabe que em algum momento essas pressões seriam suficientes para até mesmo Donald Trump e sua administração procurarem uma saída. Quero dizer, se o Irã lhes daria essa oportunidade, já é outra questão. Mas se a situação nos Estados Unidos mudar muito rapidamente, então Netanyahu teria todos os incentivos para recorrer às armas nucleares. Acho que minha pergunta final é se os Estados Unidos têm influência suficiente sobre Israel para impedir isso. Afinal, presumo que a legitimidade interna nos Estados Unidos para usar armas nucleares deve ser muito baixa neste momento, porque se eu comparar com a Segunda Guerra Mundial, pelo menos a Segunda Guerra Mundial foi, em geral, uma guerra justa, ou pelo menos apresentada como uma guerra justa. Não estou falando dos crimes de guerra cometidos nela. Não estou falando do bombardeio de Tóquio ou do bombardeio de Dresden, mas em uma escala mais ampla. Estava lutando contra os fascistas e os nazistas, e mesmo que houvesse muita propaganda sobre o lançamento das armas nucleares, porque afinal, isso não foi feito para encerrar a guerra, já que agora sabemos que os exércitos japoneses já se preparavam para se render, na verdade era o Exército Vermelho que estava avançando. Essa foi uma mensagem para impedir que o Exército Vermelho entrasse na Manchúria e ocupasse uma área maior no leste asiático. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: se presumirmos que o governo Trump não permitiria que Netanyahu e seu grupo se tornassem nucleares, apenas supondo, não tenho certeza de que essa seja uma suposição correta, mas supondo isso, eles realmente conseguiriam controlar Israel? Acho que não. E os comentários levianos de Trump sobre Israel, a possibilidade de Bibi usar armas nucleares, eu só vi um conjunto de declarações, mas aquilo já foi leviano o suficiente para me fazer pensar que ele não tem a menor compreensão do que acabamos de discutir, nenhuma compreensão mesmo. As declarações dele foram basicamente: nós vamos fazer isso, vamos fazer a guerra, vamos derrotá-los tão completamente que não haverá chance de ele usar uma arma nuclear, o que só mostra o quão pouco ele refletiu sobre o assunto. E sabe, quando você estava falando sobre Hiroshima e Nagasaki e o fim da Segunda Guerra Mundial, eu quase diria que, se eu saísse agora e fosse conversar com os conhecedores da minha cidade, que é a cidadezinha mais educada dos Estados Unidos, com mais doutores, mais mestres, mais bacharéis, mais advogados, mais contratantes de defesa,
Mais dinheiro do que qualquer outra cidade semelhante no país. More money than any other similar city in America. I'll bet you I couldn't find two people who knew. Posto que eu não conseguiria encontrar duas pessoas que saibam que os bombardeios incendiários de Tóquio e de outras cidades, comandados por Curtis LeMay, mataram mais pessoas do que as duas armas nucleares juntas, e que aquilo foram 2 semanas de nada além de crimes de guerra. Queimaram pessoas até a morte. Queimaram cidades inteiras, vilas, povoados. Então, se você quer exemplos de crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial, aí está um que, na minha opinião, supera até o das 2 armas nucleares, e que faríamos algo assim de novo. Não preciso nem pensar a respeito. É claro que faríamos. Somos os únicos que já usaram armas nucleares para matar seres humanos em grande escala. Seremos os próximos a fazê-lo, na minha estimativa. Não sinto isso em relação à China. Não sinto isso em relação à Rússia. Acho que a Rússia, na verdade, demonstrou enorme contenção nessa questão da Ucrânia. Talvez em 1 ou 2 ocasiões eles tenham tido provocação suficiente para ao menos demonstrar uma arma nuclear ou algo do tipo. Por exemplo, quando a Ucrânia realmente atacou a Rússia, atacou sua capacidade estratégica de alerta. Quero dizer, que coisa insana de se fazer. E ainda assim eles fizeram, e garanto que fomos nós que fornecemos a eles a inteligência para isso. Portanto, não tenho qualquer escrúpulo em dizer que seremos os próximos a usar armas nucleares, ou que Bibi será o próximo a usar armas nucleares. Essa é a questão dessa luta, que acho que está definida, ainda que brevemente, nos termos geoestratégicos que mencionei. Não tenho problema algum em imaginar nós usando armas nucleares ou Bibi usando armas nucleares. Somado a isso, ao fato de que eu sei que existem pessoas agora em nossos laboratórios que dentro desse orçamento de mais de $1 trilhão, na verdade, acho que agora está mais para 2,1 trilhões, o dinheiro que vamos gastar para modernizar, securitizar, enfim, todos esses termos sofisticados, nosso arsenal nuclear. Há pessoas nesses laboratórios que não conhecem a história do Projeto Manhattan, que não conhecem a história que você e eu acabamos de revisar brevemente e que acham que tecnologia é o nome do jogo. E a IA tornou isso muito mais divertido de se brincar. E rapaz, eles conseguem construir armas nucleares agora que serão tão boas que vamos acabar tendo que usá-las. Eu sei que essa mentalidade existe por aí, já ouvi isso ser dito. E também já ouvi oficiais militares falarem coisas como: pagamos todo esse dinheiro por essas armas, mas nunca as usamos. Talvez devesps. Esta é uma mudança muito perigosa em relação a tudo o que aprendemos durante a Guerra Fria. Mas é típico da história que uma geração, 2 gerações, seja lá quantas forem, vivam um período como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, e depois disso tenham um longo período de paz relativa, apenas com pequenas guerras localizadas aqui e ali. E com o exército moderno de voluntários, ninguém participa delas, exceto os pobres. Quero dizer, realmente, são eles que participam, mercenários. Não estou dizendo isso de forma pejorativa, estou dizendo como uma constatação da realidade. É isso que temos hoje. Menos de 1%, acho que é isso. Menos de 1% dos americanos serviu. Então, com o que os outros 99% se importam? Estamos em um momento agora em que estamos voltando àquele mundo obesiano de desordem massiva, e estamos, de fato, liderando a criação dessa desordem. Estes são tempos perigosos. Vamos encerrar por aqui. Coronel Lawrence Wilkerson, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa maravilhosa. Realmente era. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas.
Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.